Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui trazendo atualizações do mercado imobiliário aqui da Austrália. Então, o governo australiano fez algumas alterações aqui nessa legislação deles. O que vai mudar para você que quer comprar um imóvel, para você que está buscando, estava nesse processo de fazer a compra de um imóvel aqui na Austrália, beleza? Então, aí, beleza, André. André Garcia já entrou aqui, falando aí teste. Beleza, teste tranquilo. Show de bola, beleza. André, valeu, cara. Última hora, mudanças aí do governo. Então, bastante coisa para a gente. Mas vamos lá, vamos acalmar. Vamos trazer o contexto aqui para o pessoal. Pessoal, é o seguinte: quem estiver assistindo essa live, eu vou pedir dois favores para vocês. O primeiro, compartilhe essa live com mais pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel aqui na Austrália. E importantíssimo que vocês peguem essas informações atualizadas, foram anunciadas agora de manhã. Segundo, enquanto aqui eu e o André vamos falando, coloquem aqui nos comentários de qual cidade da Austrália vocês estão falando, para a gente tentar orientar e tentar ajudar vocês também, hein, baseado no estado que vocês estão, beleza? Então, André, cara, e aí? A gente já gravou um vídeo, já mandou e-mail, vamos fazer uma live aqui. Está tentando trazer informação para essas pessoas, porque isso aí realmente mudou, né? O governo estava planejando fazer isso a partir de janeiro e decidiu adiantar para 1º de outubro, que é daqui 4, 5 semanas. Pegou a gente de surpresa, né? Acho que todo mundo estava esperando realmente no 1º de janeiro, né, de 2026. E aí, de repente, eu acho particularmente que é uma notícia excelente. É uma notícia excelente para aqueles que estão realmente já, né, nessa busca de comprar o primeiro imóvel. Sim, sem dúvidas, cara. Acho que a palavra é essa, é surpresa, né? Isso foi uma promessa fortíssima de campanha do Labour Party e eles bateram, eles têm maioria no Congresso aqui, então as chances deles fazerem isso já para janeiro eram muito reais, né? E eu e você vemos gravando muitos vídeos recentemente falando sobre isso, né? O impacto que pode ter no mercado, mas aí os caras vieram e disseram, pum, vai ser em outubro. E aí, o que quer dizer isso em termos de números, cara? Vamos falar um pouco de números para o pessoal aí. Mudamos também o limite. Vamos explicar essas mudanças aí, por favor, pessoal. Tá, vamos lá. Então, para cada estado, né, sempre existiu um limite máximo, né, do valor do imóvel para que as pessoas pudessem participar desse programa, né, que a gente chama de Uhum, First Home Guarantee Scheme, né? Então, se a gente começar a quebrar aqui por estados, né, a gente tinha New South Wales, né? Então, quando a uhum, gente se referia a New South Wales, eu estou falando de metro areas, tá? Então, vamos pensar aqui Sydney, Central Coast, em algumas áreas também, Newcastle, né? Seria basicamente essas áreas ali. uhum. E o valor máximo do valor da propriedade teria que ser $900 mil, né? E o que foi acontecendo durante, né, Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui, Raul. $900 mil para New South Wales, a gente está pensando aqui em Victoria, né? Então, o Metro Victoria para $800 mil. A gente tinha em Queensland, que no limite máximo era de $700 mil, em South Australia 600 mil, e a mesma coisa para WA, tá? Uhum. Vamos parar por aqui para não confundir muita gente, tá? Mas o que aconteceu durante esses últimos anos, né? E foi desde o início do Covid que esse incentivo começou. O valor dos imóveis começou a disparar. Eles foram Uhum. subindo, né? Porque as pessoas identificaram que era um momento muito apropriado para poder comprar o primeiro imóvel com um depósito mais baixo, né? Uhum. E o que aconteceu? Os imóveis que, na teoria, eram 600, 700, 800 e 900 mil, dependendo de cada estado, eles foram subindo, né? E as ofertas desses imóveis passaram a ser um pouco mais limitadas, né? Então, Uhum. agora, com essa mudança, a gente acredita que, né, as pessoas vão conseguir comprar imóveis que hoje estão nos valores mais corretos e Uhum. ainda assim vão utilizar o programa do governo para poder entrar com um depósito um pouco mais baixo, né? Sim. Então, basicamente, esse é o grande incentivo, né? As É. pessoas poderem comprar aquilo que elas realmente querem. Sim. E aí, só para a gente ter uma noção, tá, gente? Eu tô com a tela aqui aberta, vou mover meu celular aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção de valores, tá? Então, eu vou falar só das capitais, tá? Nem vou entrar muito em áreas regionais, porque senão começa a bagunçar aqui. Mas vamos pensar assim, ó. Sydney, certo? De 900 mil passou para 1.500.000. Melbourne, de 800 mil para 950 mil. Queensland, de novo, Capital e Regional Centre, né? De 700 mil para 1 milhão. Grande salto aqui também para, bom, Gold Coast, Brisbane. O pessoal fala, pô, eu quero comprar, não estou encontrando até 700 mil, que seria.
WA, então aqui seria Perth, né, no caso, de 600 mil para 850. South Australia me surpreendeu, que foi de 600 para 900 mil. Então, eu falei Capital City, né, nesse caso. Tasmânia, de 600 mil para 700 mil. Canberra, de 750 para 1 milhão. E Northern Territory manteve de 600 mil, manteve os 600 mil. Então, assim, é uma bela de uma mudança, ou seja, todo mundo que estava querendo comprar e tinha esses limites, por exemplo, aqui em Gold Coast, Brisbane, de 700 mil, passou para 1 milhão. Então, assim, é um salto bem forte. E essa dificuldade que as pessoas tinham, né, de achar os imóveis, elas naturalmente vão diminuir, né? Porque a gente acredita que as possibilidades vão abrir para as pessoas encontrarem aqueles imóveis que elas querem, né? O que a gente tem que lembrar agora? Nem tudo são flores, né? A gente não é aqui Cavaleiro do Apocalipse para trazer notícia ruim quando é uma notícia boa. O que a gente tem que lembrar? Qual é um problema, entre aspas, que a gente vê quando a pessoa está querendo comprar a casa dela para morar? É o emocional. Né? Eu, ali no papel de buyer's agent, o que a gente faz com as pessoas que querem comprar para morar, a gente fala, beleza, vocês estão com o emocional, a gente entra com o racional aqui. Por quê? As pessoas às vezes se empolgam e querem dar, ofertar muito mais dinheiro do que precisaria para levar aquela oferta. Né? E o nosso papel aqui, eu e o André somos sócios, é trazer a pessoa, não, peraí, vamos negociar, vamos trazer um ponto mais correto do preço de compra. Só que com esse grant, que aí, por exemplo, você libera de 700 mil para 1 milhão, ou em New South Wales até 1,5 milhão, o que muita gente que tinha esse limite para poder comprar, agora não vai ter mais, muita gente pode sim acabar ofertando mais ainda e botar e aquecer mais ainda o mercado por conta desses não limites, não somente no preço, mas também no earning das pessoas, né, André? Que esse é um ponto que a gente acabou não falando, né? Com Tem sim um certeza, com limite. certeza. A gente vê duas coisas, bom, várias coisas acontecendo, mas duas coisas que me vêm à cabeça aqui por agora. É a questão da quantidade de pessoas que vão estar no mercado em relação à quantidade de propriedades que potencialmente podem vir à venda, né? Então, o que isso acontece? Né? Tem mais demanda por imóveis específicos e menos oferta, né? Então, isso, o que acontece? Né? Existe uma pressão no mercado de imóveis de subir. Então, aqueles que já estão preparados, né, que têm a capacidade de pegar um empréstimo e que querem se preparar para 1º de outubro, eu acho que vão ser as pessoas que potencialmente vão ter um ganho um pouco maior, né? Então, primeiro. O segundo ponto que adiciona essa pressão é a questão que eles removeram o limite de receita para o casal ou para o indivíduo, né? Então, se a gente olhar nas regras atuais, a gente tinha um limite de receita do indivíduo sendo de 125 mil dólares no Notice of Assessment, né, que é o Taxable Income, no ano de 2025, e se fosse um casal, o limite máximo do casal era de 200 mil. Então, existiam algumas pessoas que, né, tinham um depósito necessário para comprar, até poderiam achar o imóvel dentro desses limites que existiam anteriormente, mas o salário era um pouco acima, né? E agora o que acontece? Esses limites acabaram. Então, você imagina, assim, a quantidade de gente preparada para entrar no mercado. Vai ser uma coisa, assim, realmente absurda, né? E o que a gente tem falado, Raul, é que sempre vai existir um incentivo grande para as pessoas terem o próprio imóvel, entendeu? Todas as vezes, né? Agora nós estamos falando aqui de quase 24 anos de história. Todas as vezes que existiu algum incentivo, ele era sempre para as pessoas que deveriam comprar o primeiro imóvel, né? A gente vê assim, a pressão ela sempre vai aumentar. A gente sempre tem aquele medo, mas será que ele vai continuar aumentando? A gente não sabe se vai continuar aumentando para sempre, ou se vai ser o melhor investimento, isso a gente nunca vai estar falando. Mas o que a gente sabe é que o incentivo vai existir, e se essas pessoas, né, todas as pessoas estiverem preparadas para pelo menos estarem no mercado, tiverem essa exposição, muito provavelmente elas vão ter um ganho futuro. Exatamente. Então, olha só que interessante. Então, vamos até quebrar algumas partes, né, André? Vamos pensar na pessoa que estava pensando, estava talvez se preparando para comprar a partir de janeiro, estava ali, poxa, eu não tenho um depósito tão alto, ela tinha talvez uma renda acima dos 200 mil num casal, ou ganhava acima de 125 mil sendo um indivíduo comprando sozinho. Então a pessoa, olha, beleza, eu estou pensando lá em janeiro,
eu vou começar a organizar minhas coisas aqui para comprar a primeira casa para morar, beleza? Se essa pessoa tá nessa situação, single ou como um couple, a nossa recomendação é o seguinte, gente, entra no link da minha bio, entra no link da bio do André, marca uma consulta com o André e com o time dele para entender os seus números. O papel do mortgage broker é ser o seu maior aliado nesse processo. A pessoa vai entender quanto que você tem de capacidade para pegar dinheiro com o banco, vai entender quanto que você precisa de depósito, quais são os grants que você poderia e tudo mais. Porque aí você tem aí 3, 4 semanas para deixar toda essa documentação organizada. Você tem que mandar documento, falar com o banco, encontra a melhor opção. É, Faz isso agora, nessas próximas semanas, para você estar pronto para fazer a assinatura de um contrato ou começar realmente o processo, ou melhor, concluir o processo, né? Que a assinatura dos contratos das novas compras teria que ser a partir de 1º de outubro para estarem contando isso. A gente sabe que hoje, imagina, os bancos devem estar numa loucura. O André deve estar enlouquecendo com o time aí, que os caras. O site aqui do Housing Australia, gente, só para vocês terem uma noção, cuidado, eles botaram um alerta de scam aqui agora, André, no site, dizendo olha por aí. quê? Porque tem tanta gente acessando e o André tentamos acessar mais cedo. O site não estava carregando, e aí ele está botando aqui, ó. Housing Australia has been aware of reports involving scams. Ou seja, cuidado com isso, gente, pelo amor de Deus. Então, É. A primeira coisa que a gente olhou hoje de manhã, né, foi a veracidade dessa informação, né? Porque quando é, aparece em mídia, nem sempre é verdade, né? Então a gente é foi verdade. diretamente na fonte. E quando a gente tentava clicar, o site não abria. Assim, tem muita gente interessada, né? Isso aí Uhum. mostra, né, que o que a gente está falando, talvez esse nível de excitement, né? Ele não é à toa, né? Ele é realmente algo Sim, que vai acontecer e que vai botar uma pressão no mercado, né? sim, Vai ser bem interessante esses próximos meses. com certeza. André, uma pergunta aqui. O Otávio está perguntando: posso ter um imóvel em New South Wales e ter direito ao benefício em outro estado, como Queensland ou South Australia? Ô, Otávio, no caso, você já comprou um imóvel, é isso? Se você já comprou, aí você não vai ter acesso a esse benefício, né? Todo esse incentivo é para first home buyer, né? Então, assim, as Uhum. pessoas que estão comprando pela primeira vez. Agora, se no caso o Otávio, né, ele mora em New South Wales e quer comprar em Queensland, e os bancos aceitarem, né, a fonte de renda, né, e aí é outra, uma conversa totalmente específica para o caso do Otávio. É, poderia comprar em Queensland sem problema algum. Uhum. Então, assim, se a pessoa mora no estado X e ela quer comprar num outro estado, é possível, só tem que ser organizado, não é uma coisa simplesmente, ah, não, só porque eu moro aqui, eu vou trocar lá de estado. É possível, mas vocês vão precisar organizar os documentos da pessoa, falar com os bancos, etc. É isso, né? Exatamente, é porque cada banco pensa de uma forma, né? Então são políticas Uhum. diferentes e como que vão aceitar a forma de renda, né? No caso, o trabalho dessas pessoas que estão morando em estados diferentes. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui, André, rapidinho. Eu vou abrir aqui o último post que eu fiz, Uhum. só para ver se tem alguma pergunta das pessoas que estavam aqui tendo algumas dúvidas, tá? Deixa eu abrir aqui, rapidão. Vamos ver Uhum. se eu consigo ler alguns comentários aqui das pessoas. Tá, beleza. Um dos pontos que as pessoas falaram, bom, se eu vou comprar como investidor, não, isso aqui não tá disponível, porque a ideia é realmente ajudar quem quer comprar para morar, certo? Exatamente, isso. Tá, beleza. Tô vendo aqui uma pergunta. Isso serve para Land and Home Package. North New South Wales would be 1.5 million. Vale também, vale também. Esse programa do governo ele foi para a construção desde que começou. Então isso Uhum. não faz diferença nesse momento, não. Continua. Beleza. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aqui nos comentários também, tá? Manda aqui diretamente na live. A gente não vai ficar estendendo muito, mas a gente quis passar essas informações principais aqui para vocês, mas obviamente, quem tiver dúvidas ao vivo, e se for uma coisa que a gente já consiga responder aqui, a gente já vai responder. Então, dicas, pessoal, certo? Então, muita gente que, por exemplo, tinha 10% de depósito, tinha talvez 15% de depósito, estava muito próximo dos 20%, não estava querendo pagar o Lenders Mortgage Insurance, que é esse seguro que passa para o banco. Muita gente vai ganhar um buffer aí de quanto ela pode comprar. Mas a gente tem que lembrar, André, rapidão aqui para o pessoal. Nesse processo, não é somente a pessoa ter o depósito, né? Ela precisa também mostrar a capacidade de repayment dessa dívida, certo?
Com certeza, né? Então, o primeiro passo é identificar qual o depósito necessário, né? E aí, na sequência, fazer a validação de qual que é o empréstimo que a pessoa, né, o casal, pode conseguir com o banco, né? Então, são duas etapas diferentes que a gente vai estar seguindo, tá? Agora, uma coisa Beleza. interessante, algo que eu gostaria de trazer para as pessoas aqui, talvez viesse a ser o mínimo de depósito necessário para compras no limite máximo desses novos limites que estão sendo colocados, né? Será que vale a pena? Você acha que é legal passar isso aqui Ah, agora? peraí. Então a gente está falando. Porque você falou o limite máximo, qual é o mínimo? Então, qual é o mínimo que a pessoa precisa se ela quisesse Tá, comprar no limite do estado dela? É isso? exatamente, é. Então, Tá, eu fiz esse beleza. cálculo aqui, né? Então, isso aqui não está muito na minha cabeça ainda, que tem algumas horas apenas, né? Mas, Tá. por exemplo, né, se uma pessoa vier comprar, o casal, né, quando fizer a referência, no imóvel de 1.500.000 em Metro New South Wales, tá? E essa casa vier a valer 1,5 milhão, Uhum. o valor mínimo do depósito, incluindo todas as taxas, stamp duty, legal fees, etc., seria por volta de US$ 143.000, tá? Beleza. Se esse Já imóvel contando viesse ali o stamp duty, que a gente já está considerando isso, né? tudo Tá, certinho. Como beleza. esse cálculo eu fui fazendo como se eu estivesse fazendo para um cliente hoje, tá? Perfeito. Claro que esses valores vão ser referentes a 1º de outubro, tá? Beleza. Uhum. Se essa propriedade viesse a ser em Metro Victoria, então com esse novo limite, né, de 950.000, o valor do depósito seria perto de US$ 106.000, tá? Ok. Se essa propriedade viesse em Queensland, então US$ 1 milhão agora, dentro desse programa do governo, seria de Uhum. US$ 89.000. Olha que legal, Queensland, né, porque tem todos esses incentivos. Olha só que coisa maluca, né? Uhum. Em South Australia, né, com limite máximo de 900.000, o depósito seria bem próximo de US$ 102.000. E Ok. em Western Australia, que é o último que eu fiz aqui, com um limite de 850.000, o depósito seria bem próximo de US$ 82.000, tá? Caso a caso, vai depender da situação específica dos indivíduos, tal, Uhum. mas já dá um guia, eu imagino que dê um guia para aqueles que queiram comprar imóveis talvez próximos de 1.500.000, 900, o que venha a Uhum. ser, dependendo do estado que as pessoas estão. Legal, cara, legal. Não é legal porque, gente, lembrar, isso aqui é o teto do teto. A gente tá falando do limite. Aí, mas e se eu quero comprar, eu tô em Queens, não quero comprar um de 900. Gente, vai ser menor. Aí o negócio é o quê? Marca um chat aqui com o André e fala Uhum. com ele. Vão entender o seu cenário, quanto vocês ganham, porque daí é o que eu sempre falo. Não adianta você ter o depósito para uma casa de 1 milhão, mas a sua borrowing capacity, ou seja, quanto que os bancos podem te emprestar ou estão dispostos a te emprestar, é de 850 ou é 900 mil. Entendeu? Então a gente tem que lembrar assim, uma coisa é o seu depósito, outra coisa é quanto você pode pegar emprestado do banco. É. Então, esse é o papel, isso é o que é importantíssimo, que sem isso, gente, deleta o aplicativo do realestate.com, deleta o domain. Se você não sabe esse número, você nem devia estar olhando esse processo aí, tá? Então a gente tem que lembrar muito disso. Mais um ponto importante que às vezes a gente esquece é que no momento que existe mais demanda, né, por imóveis, existe uma pressão de como as ofertas são feitas, a negociação, o conhecimento de Uhum. mercado, né, e tudo que, né, é o trabalho do buyer's agents também de poder assim, engajar esse processo, tá? Então, eu sei que muitas pessoas estavam preparadas, mas estavam talvez, não consigo achar o imóvel no valor que eu quero, e essa pressão ela vai aumentar agora, tá? Uhum. Então, outro ponto importante é sempre saber que se existe um profissional negociando para vocês e sabendo como colocar as melhores ofertas, não só pode economizar, como pode dar um pouco mais de certeza e garantias de conseguir o imóvel também, tá? Então, quanto Exatamente. mais tempo, essa é uma previsão, talvez pessoal aqui, mas quanto mais tempo as pessoas esperarem, mais pressão vai colocar o mercado vai colocar uma pressão um pouco maior no valor dos imóveis, e Uhum. então a tendência é que as pessoas passem a pagar mais e mais e mais a partir de 1º de outubro também, né? Então, Exatamente. super Então, e é importante o aí que a gente, conversar. e é o que Desculpa, a Raul, gente só faz. Não, super desculpa, fala. importante conversar com o Raul também na questão do buyer's agents, tá? Para a gente Uhum. poder dar essa sequência e fazer que esse processo seja bem simples para vocês. Exatamente, porque aí tem esse combo que a gente fala, né? O André pode cuidar toda a parte do financiamento, eu posso encontrar toda a parte da pesquisa do imóvel, da negociação, de fazer todos os filtros, reports. E o ponto que entrou, que você falou, André, da negociação vai ser importantíssimo. Por quê?
os real estate agents que estão vendendo, eles sabem dessa mudança e eles sabem que tem muita gente desesperada para entrar no mercado. E o papel deles é vender a propriedade pelo melhor preço, pelas melhores condições que o vendedor, que os sellers, os donos da casa estão querendo. O meu papel como buyer's agent é encontrar a melhor propriedade dentro do melhor preço para você que está comprando a propriedade. Então, vira um profissional falando com o outro. É de profissional para profissional, de agent para agent, né? Só que um é o seller's agent, o outro é o buyer's agent, que é o meu papel. Então, o que, que a gente vê? Esse emocional que as pessoas colocam nas propriedades, nas ofertas, reflete no preço que ela vai estar botando naquela propriedade. Então, a gente vê as pessoas, às vezes, pagando 30, 50, 80 mil, 100 mil a mais. Gente, isso aqui não é exagero. Isso a gente vê todas as semanas as pessoas pagando muito acima do que precisaria para levar uma propriedade pelo emocional. Entendeu? É, Então, assim, tem que levar em consideração e se precisarem de ajuda nesse processo, de novo, falem com o André para ver a questão do financiamento, marque uma conversa comigo para entender como é que a gente pode ajudar vocês a encontrar essa primeira casa, porque dentro da Fidelis Property Buyers nós ajudamos tanto quem quer comprar para investimento, quanto quem quer comprar como owner occupier, né? Então, esse é o ponto. A gente já comprou para clientes aqui em Queensland, já procurou para pessoas em Gold Coast, em fora daqui, que estão procurando para morar também, tá? Então a gente deixa aí também a nossa agenda aberta para poder auxiliar vocês nesse processo. é isso aí, é isso aí. Esse Beleza. como você disse, já ganhou a gente alguns deals, né? Porque né, a gente pensa assim, o profissional e a pessoa que está comprando pela primeira vez. O profissional vai ter uma postura diferente, ela vai ter de certa forma, uma credibilidade diferente na frente do real estate agent. Então a gente sabe Uhum. que, né, quando a gente se coloca na posição do buyer e faz a oferta profissionalmente, né, falando, né, faz uma oferta certinha, bem coordenada, Uhum. existe um feedback bem positivo em relação à capacidade de conseguir esses imóveis para os nossos clientes. Sim, com certeza. E porque é isso, né? O cara que está vendendo, ele sabe que está lidando com outro profissional, assim, esse profissional já está explicando tudo para os clientes dele, é o que a gente espera, porque é o que a gente faz, né? A gente vai estar É, lidando com isso, a gente vai estar explicando para os clientes. Então, quando a gente coloca uma oferta representando os clientes, os caras já sabem que é uma coisa muito mais firme, que é uma coisa realmente mais sólida, porque a gente já pesquisou tudo, já olhou tudo que tem que olhar, já está tudo redondo, e aí a gente vai fazer essa oferta. É claro que a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas aí a gente deixa para as pessoas marcarem a consulta com a gente e conversar aí. Eu acho que desse assunto, André, tem alguma coisa que você acha que faltou para pelo menos essa nossa primeira live, esse nosso primeiro conteúdo aqui sobre a aquisição, né, essa alteração do mercado que vai realmente, gente, as próximas 4, 5 semanas aí o negócio vai aquecer. Pode ter um impacto nas propriedades que vão ser listadas ou não. Podem ter sellers que vão dizer, não, deixa eu segurar mais um pouquinho aqui, porque se eu vender depois de 1º de outubro, pode ter mais gente querendo concorrer para essa propriedade. Então, assim, muitas coisas aí para a gente ver, são apenas algumas horas desde que isso foi anunciado. É, eu acho que a gente cobriu bastante, né, bastante informações e tópicos de muita relevância, tá? Mas eu sempre vou voltar, Raul. Essa conversa no one-on-one, né, um a um mesmo, para poder entender o cenário de cada um, realmente Uhum, passar os números que se referem àquelas pessoas que querem comprar individualmente, tá? Ou como uhum, casal, claro. Mas que não tem essa informação e fala assim, não, agora eu sei, né, tudo que eu preciso saber. O mercado não funciona dessa forma, ele é realmente rápido, os bancos uhum. pensam diferente, então, né, é sempre bom a gente bater esse papo e realmente afinar essa espada aí. Beleza, show de bola. Gente, vou deixar todos os links aqui. Tá na minha bio, é só entrar aqui na minha bio ou na bio do André. Tem todos os outros links para marcar essa consulta, esse chat, que é de graça, gente. A gente tá disposto a esclarecer esse processo, educar, ajudar todo esse processo para vocês. Então, se você tem residência, já tem seu PR e está pronto para comprar, marque uma consulta com a gente, conversa, porque a gente vai estar aí more than happy to help you, to guide you through this journey. Beleza? André, obrigado pelo convite aí. Obrigado por aceitar para a gente fazer last minute, literalmente. A notícia saiu, a gente pesquisou, entrou no governo, fez, já falou com alguns dos nossos clientes sobre isso para poder aproveitar essas oportunidades. E aí, de novo, gente, qualquer coisa, deixe nos comentários as dúvidas, falem com a gente está disposto a ajudar também. Beleza? Beleza. Obrigado, Raul. Vamos falando então. Obrigado a todos que Valeu, gente. participaram. Valeu, Valeu, um Nico. Um abraço. abraço aí. Tchau, tchau.